A derrocada de Bolsonaro e o resgate do Brasil. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. Outras palavras segue esforço para pensar a reconstrução do país. Sugerimos, não pode haver acordo por cima, sem mudanças reais, após derrota do fascismo. Em debate, renda básica, reforma tributária e ressignificação da assistência social. O presidente Jair Bolsonaro está queimando de forma acelerada, desde o 7 de setembro, o capital político que lhe restava. A ameaça fascista que seu governo representa nunca esteve tão enfraquecida e próxima do naufrágio. Avançou muito rapidamente, por outro lado, a articulação do grande arco conservador, poder econômico e financeiro, establishment político, mídia e judiciário, para salvar da derrocada, e manter vivo, o programa neoliberal que acompanha o bolsonarismo desde o início. Este movimento duplo pode ser visto, ao mesmo tempo, com alívio e inquietação. Mas para ir além do que ele oferece, a mera volta ao velho normal, é preciso recompor um horizonte político de esquerda. A partir da próxima segunda-feira, 13/9, Outras Palavras voltará a contribuir com esta reconstrução. O projeto Resgate, que busca desenvolver ideias-força para a superação do neoliberalismo, realizará 9 novos diálogos. Estarão em debate a renda básica, a reforma tributária e a ressignificação da assistência social. A agenda já está disponível. A prova de que o risco de um autogolpe fascistizante, ao estilo da tomada do Capitólio, foi real são seus fios desencapados, que ainda crepitam. Os bloqueios nas rodovias de 16 estados, feitos por caminhoneiros ligados ao agronegócio, que agora o presidente tenta desmobilizar, por saber que o ato tem suas digitais. Os poucos seguidores do ex-capitão que permaneceram acampados em Brasília aí, para tentar iludir a própria frustração, comunicam nas redes sociais que se decretou estado de sítio. Os vídeos em que o foragido Zé Trovão dirige-se diretamente a Bolsonaro e lhe indaga, entre decepcionado e lastimoso, porque não cumpriu sua parte na trama. Os porquês do malogro operacional do autogolpe emergirão aos poucos. Circulam hipóteses plausíveis, como a de Fernando Horta. Mas, ainda que tivesse sido exitosa no primeiro momento, a aventura não se consolidaria. As multidões que o bolsonarismo ainda consegue mover são um fenômeno político a ser examinado em profundidade, mas, com certeza, insuficientes para assaltar o poder e controlá-lo. E não é só porque os chefes das Forças Armadas faltaram ao capitão, ausentando-se inclusive do palanque em Brasília, nem porque as polícias militares deixaram de acudir em seu socorro. É emblemático que o governador João Doria estivesse no comando de operações da PM de São Paulo, o Copom, no momento em que pronunciou-se pela primeira vez em favor do impeachment de Bolsonaro, no 7 de setembro. Ocorre que há outra história do 7 de setembro a ser contada no futuro. Por algum motivo, um conjunto de atores políticos do campo das elites reposicionou-se em oposição a Bolsonaro quase em bloco. Incluem-se no rol os ministros do STF, expoentes de partidos como o MDB, o PSDB, e até DEM e o PSL, os meios de comunicação dominantes, que se pronunciaram por meio de editoriais e de seus articulistas. Os integrantes deste bloco ou haviam participado da eleição de Bolsonaro, no caso dos dirigentes partidários e da mídia empresarial, ou sido coniventes com as irregularidades que a marcaram, os membros do Supremo, que afastaram Lula da disputa. Também mantiveram indiferença, diante dos seguidos crimes de responsabilidade cometidos pelo capitão desde o início de seu mandato. Mas agora, a atitude mudou. Todos condenam as ameaças golpistas, ainda que com distintas ênfases. Vai crescendo, muito rapidamente, a adesão à proposta de impeachment. A tendência pode se tornar irreversível nos próximos dias, devido a pelo menos 4 fatores: a degradação rápida das condições de vida da maioria e da situação econômica do país, as novas revelações, potencialmente explosivas, da CPI da Covid e dos diversos inquéritos policiais abertos contra os filhos do presidente, a crescente paralisia do governo, que decepciona e distancia os defensores da agenda neoliberal, e o esfacelamento da base bolsonarista mais fiel, descontente com o que vê como traição de seu mito. Nesta hipótese provável, vai se abrir um novo cenário político. A polarização simplista, que hoje opõe Lula a Bolsonaro, tende a dar lugar a quadro mais complexo. Surgirá um terceiro polo, expresso pela emergência de uma oposição neoliberal ao bolsonarismo. A disputa política crucial que se estenderá até as eleições de 2022 não será binária. Exigirá o debate de projetos.
Embora não contem, no momento, com um candidato popular, os neoliberais poderão se apoiar em outras fortalezas: o acomodamento das maiorias ao senso comum, a capacidade de formar a opinião pública por meio da mídia, o freio que as instituições impõem a qualquer projeto que ameace os interesses plutocráticos. Foi provavelmente confiando nestes trunfos que o arco conservador optou por abrir o movimento para se divorciar de Bolsonaro. Evitar que o fim da ameaça fascista signifique um mero retorno ao velho normal, e propor caminhos para a superação do neoliberalismo são, precisamente, as ideias centrais do projeto Resgate, lançado por Outras Palavras no início de julho. A iniciativa identifica uma brecha histórica. Durante 4 décadas, prevaleceu no Ocidente o consenso de Washington, a ideia paralisante segundo a qual as sociedades e os estados precisam submeter-se à disciplina fiscal ditada pelos mercados. Mas esta crença está em crise. Foi sempre desacatada na Ásia, em especial na China, agora os próprios Estados Unidos a rejeitam. Seu declínio abre espaço para recuperar a ideia da transformação social. O resgate parte de 16 ideias-força que desafiam o credo neoliberal. Cada uma delas é debatida, ao longo de 3 semanas, por ativistas e pensadores que a criticam e reformulam. Depois da multiplicação do investimento público e da ampliação e fortalecimento do SUS, com retomada dos princípios da reforma sanitária, chegou o momento de debater renda básica, reforma tributária e ressignificação da assistência social. Queremos fazê-lo por meio de 9 diálogos, ao longo de 3 semanas. O ciclo começa na próxima segunda-feira, 13/9, às 20 horas. Nessa noite, os economistas Eduardo Fagnani e André Calistra abordam um tema atual e polêmico: a renda básica como fundamento para o estado de bem-estar social. Há uma hipótese essencial por trás desta formulação: os antigos modelos de previdência, baseados na contribuição de trabalhadores formais, empregadores e Estado, tornaram-se anacrônicos. Em sociedades onde a informalidade urbana e rural cresce, é preciso encontrar outras formas de redistribuição de riqueza para assegurar vida digna. Fagnani e Calistra explorarão as possibilidades da renda básica a cumprir este papel. 2 dias depois, o tema será ampliado. A filósofa e matemática Tatiana Roque apresentará a Rede Brasileira de Renda Básica, um movimento social nascente, e sua proposta de sentido claramente pós-capitalista: desvincular o direito à vida digna da submissão assalariada. Ela dialogará com o economista David Ekashi, partidário da teoria monetária moderna, e portanto partidário da ideia de ampliação vasta do investimento público. David debaterá caminhos. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.